A live de hoje é uma live bem de conscientização, tá? Eu gosto de fazer essas lives assim no começo do ano, né, para dar alguns alertas, para que vocês tenham uma visão, né, mais ampla, às vezes sair um pouco da zona de conforto, que são coisas que às vezes sem perceber a gente acaba caindo no comodismo. Às vezes não é por mal, às vezes é só realmente uma falta de um puxãozinho de orelha, tá bom? E assim, eu quero que tudo isso aqui aconteça de uma forma muito saudável, tá? E de uma pessoa que realmente ama trabalhar com artesanato. Eu amo fazer o que eu faço, gente. Eu amo o meu trabalho. Amo esse trabalho aqui com vocês, que é o meu trabalho também, né? Que tá aí esse 2021, em agosto, nós vamos fazer 3 anos de Venda Mais Artesanato. Olha que delícia. E como artesã, agora no meio do ano eu faço 12 anos. 12 anos. 12 anos de Menina Pimenta. Então, assim, como diz, né, aquela frase meio clichê, né? Muito amor envolvido, de verdade. Então, é de alguém que realmente é muito envolvida com aquilo que faz, tá? E que quer, de fato, ajudar vocês, né? Então, muitas vezes a gente precisa abrir a mente para o novo, né? Se autoanalisar, né? Reconhecer que sim, temos falhas. Eu tenho muitas falhas, coisas que eu me cobro sempre, coisas que eu sei que eu preciso melhorar, mas é importante ter essa consciência, porque às vezes você está falhando aí em alguma coisa, mas não está enxergando, né? Então, são pontos cegos mesmo, tá? Que eu quero conversar com vocês hoje. E é isso. Então, bora começar? Pio Bela Decor. Então, tá bom, meninas, olha só, eu separei cinco erros comuns, tá? Que são coisas que eu fui percebendo ao longo dos anos, desses 3 anos aqui de Venda Mais Artesanato, coisas que chegam para mim por mensagem, das alunas ou não, e eu vou concentrando nessas essas dúvidas ou medos e dificuldades, transformo em conteúdo e vou quebrando algumas objeções de vocês, tá bom? E aí, olha só, esse é de fato o campeão, tá? O primeiro. Que não é que seja errado totalmente. Você até pode fazer, mas precisa se diferenciar, que é o quê? Fazer mais do mesmo. Tá? Algumas pessoas têm dificuldade de explorar o seu lado criativo, mas nem tenta, porque acha que vai ficar feio, acha que ninguém vai gostar e acaba replicando, né? Ah, eu não sei onde foi que eu escutei. Ah, a Fê. Ela fala assim com as alunas dela, a Fernanda Lohane. Não se torne uma máquina de Xerox, tá? Eu falei sobre nicho na live da semana passada, tá? O link da live tá lá no YouTube. No YouTube, não. A live está no YouTube, mas o link para você localizar mais rápido está no Telegram. Coloquei ontem lá, tá bom? Então, tá bem amplo o assunto. Você vai entender assistindo a live que já está compartilhada lá. Foi uma aula mesmo, tá? Então, voltando. Não seja uma máquina de Xerox, porque você acaba sendo só mais uma no meio de tantas pessoas, de tantas artesãs, né? O nosso mercado que, principalmente no ano de 2020, quantas pessoas começaram a fazer artesanato como meio de sobrevivência. Eu preciso tentar fazer outra coisa. E muitas pessoas continuaram a fazer. Se descobriram na máquina de costura, né? Muitas começaram a fazer máscaras. Só que precisa buscar uma diferenciação, tá? Porque o que acontece? Você acaba, quando você não tem diferenciação, você acaba entrando na guerra de preço. São muitas pessoas competindo por algo muito igual.
né, o mesmo projeto, né? É muito comum, principalmente quem está começando, e eu super apoio que isso seja feito, né? Fazer cursos, tem que fazer mesmo, né? Para aprimorar técnica e tal. Mas é importante que você ouse a tentar coisas, né? Que saia, né? Daqui da sua cachola mesmo, assim, e de coração também. Eu costumo dizer que tudo que eu faço, assim, tem muita essência, tem muito, né, do que eu sinto, da vibe que eu tô, tá? E uma das coisas que eu queria, até foi legal ter falado de nicho que eu anotei aqui, uma das coisas que fizeram com que o meu lado criativo ficasse muito, que palavra eu posso usar? Muito apurada, sabe? Foi ter um nicho. Porque, assim, eu sempre me considerei uma pessoa criativa. Sempre foi uma coisa fácil para mim. Criar, inventar, eu sempre criei as minhas peças. Se eu comprei molde na vida, foram poucas vezes. Mas eu sempre gostei de desenvolver. E assim, de tudo que eu fazia, de todos os tipos de artesanato. Mas quando eu comecei a eliminar, primeiro que a produção ficou muito melhor, o nível de qualidade do meu trabalho, ele vem melhorado cada vez mais. Eu fiz uma bolsa ontem que eu não divulguei ainda, é um molde novo, parecido com uma bolsa que eu já tenho, mas um tamanho novo, um formato um pouquinho diferente. E assim, tá óbvio que eu vou achar linda, né? Mas tá muito legal. E é uma coisa que lá atrás, essa capacidade criativa que eu tenho hoje por ter nichado, talvez não tivesse como. Talvez não. Lá atrás não era como é hoje. Entendeu? Às vezes me atrapalha aqui na minha linha de raciocínio, mas vocês entenderam, né? Então, ter escolhido uma coisa só para focar fez com que o meu lado criativo realmente florescesse. Então, assim, hoje eu consigo explorar muito as mesmas peças, né? Então, diversifico o mesmo modelo de uma única peça, de uma única bolsa. Devia ter pego a bolsa para mostrar para vocês, acabei esquecendo. E aí eu já fico aqui maquinando, né? Tinha esse modelo que eu tava com ele na cabeça. Eu falava, eu preciso, pelo menos, eu tinha me comprometido de, nesse mês ainda, criar mais um modelo de bolsa. E tem mais um que eu acredito que eu consiga fazer para esse mês ainda. Não sei se vai ser possível, que minha mãe semana que vem faz uma cirurgia simples, né? Mas ela vai ficar meio quietinha, não vai poder trabalhar, então não sei se eu vou conseguir projetar isso, porque tem as coisas em aberto. Mas enquanto eu estou trabalhando, né, na criação e na inovação do que já existe, eu já fico projetando outras peças, né, e de acordo com a necessidade que eu vou sentindo durante os meus meses de venda. Tem bolso aqui, tem bolso ali, e cores e por aí vai, tá? Mas realmente nichar fez toda a diferença, porque quando você faz muitas coisas, não tem como negar isso, né? A capacidade criativa, ela existe, mas você acaba se limitando muito porque você tem muitas coisas para pensar. E ter um único foco faz toda a diferença, tá? Então, essa é a primeira coisa, tá? Eu, né, sou super... o nicho faz parte da minha estratégia e realmente, nesse sentido, ajudou muito também, tá? Você já viveu só com a renda do seu artesanato antes de lançar o curso? Então, Paty, muita gente não sabe, mas eu não... O Venda Mais Seu Artesanato é uma empresa que existe há 3 anos e eu comecei a ter renda do Venda Mais Artesanato, renda de verdade mesmo, esse ano. Eu dependo totalmente do Menina Pimenta, né? E ele cresce junto com o Venda Mais Artesanato, tá? A ideia não é deixar de lado, né, o Venda Mais Artesanato, é mais
mais que curso, é um propósito de vida mesmo, né? Uma coisa até meio, a palavra propósito, assim como gratidão, parece que tá uma coisa, né, que as pessoas falam, ai, não consigo mais ouvir falar propósito e gratidão, mas eu busco sempre falar com a verdade aqui para vocês, com vocês, né? Porque eu comecei a vender o programa no início de 2018 e existe um caminho, né? Eu não era conhecida, eu estava chegando ali, começando a criar conteúdo, então é muito investimento por trás para depois a gente começar a colher os frutos realmente, né? Para quem, falando da minha forma de organizar o meu negócio junto com o meu sócio, o Fábio, né? Que algumas meninas aqui conhecem. Então, assim, a gente está muito tempo estruturando, né, todo o negócio, aprendendo, acertando e errando. Existe toda uma estratégia por trás e o fruto da grana mesmo, ele está vindo agora, tá? Então, a minha prioridade, a minha renda, né, mesmo é só do artesanato. Não, agora que eu tô começando a usufruir desse projeto aqui, tá? Ainda no fazer mais do mesmo, tá? Vai pelo mais fácil. Às vezes existem coisas que dão mais trabalho, você agregar mais detalhes, mais valor na sua peça, são coisas que vai levar mais tempo, mas são coisas que você pode cobrar mais por isso. Eu sempre falo isso, tá? Produto diferenciado, com detalhe, né, com esse valor realmente agregado, são produtos que você pode realmente cobrar mais por eles, sem medo, tá, gente? Sem medo, tá? Eu tô vendendo uma carteira que está sendo muito procurada, ela custa R$ 69. É uma carteira que, teoricamente, é uma carteira simples, que a gente consegue montar em menos de 1 hora, entre corte e a peça finalizada todinha. Se eu fizer, por exemplo, pegar um dia para fazer só as carteiras, então, primeiro corte, né, tipo linha de produção, dá para fazer tranquilamente umas 6, 8 peças. E o fato de ter um aplique nela, um aplique bordado à máquina e tal, a máquina reta, tá? Permite que eu possa cobrar mais por uma peça que, se eu não tivesse esse detalhe, né, que exige um pouquinho mais de cuidado, né, um pouquinho mais de trabalho, eu poderia vender ela por uns R$ 45, tá? Então isso faz toda a diferença. Às vezes você fica com, isso daqui é mais fácil de fazer, não vai, né, no que tem um bolsinho a mais, um bolsinho ali. Eu falo muito de costura porque é a minha realidade, tá, meninas? E aí você traz isso pro seu mundo, pro seu dia a dia. Você que faz laço, você que faz crochê, não importa o que você faça. Então busque sempre. Claro que pessoas vão procurar pelo mais fácil. Pessoas vão procurar pelo mais do mesmo, mas eu posso fazer mais do mesmo de formas diferentes, sempre, sempre, tá? Buscar um estilo próprio do seu trabalho, tem que buscar essa identidade, esse estilo, essa pegada, né? Ó, isso daqui não é uma coisa que eu vendo, mas é uma coisa que eu carrego desde quando eu comecei, esse estilo artesanal mesmo, né? Esse daqui foram... Quando eu comecei a vender coisinhas de artesanato, eu comecei fazendo esses colares aqui com restinhos de tecido das roupas que a minha mãe fazia conserto. E aí eu fiz colares, ela tinha um saco de botão, uns botão assim bem antigo, que eu até implicava que ela guardava aqueles botão. Aí quando eu usei, ela falou, tá vendo como foi bom guardar? Então o meu trabalho ele tem muito estilo, a identidade dele, eu sempre falo isso pra vocês, tá? Qual é a cara do seu trabalho? Qual é o estilo da sua marca? Você conseguiu trazer essa referência? Aquilo que a pessoa bate o olho e fala, aquilo é daquela moça lá, é daquele ateliê lá, né? Esses dias eu até falei sobre isso, acho que na última live do ano passado.
Uma cliente minha foi numa loja que uma outra cliente minha trabalhava, mas elas não se conhecem. E aí ela foi com uma bolsa. Aí ela olhou e falou assim: essa bolsa é Menina Pimenta, né? Então tem essa coisa de bater o olho e sabe que aquele produto foi feito por você. Então busque esse toque, esse detalhe, essa diferenciação que todo mundo tem essa capacidade, mas que precisa começar a explorar, tá? E quando você faz muito mais do mesmo, ganha aquele que vem de preço e não valor, tá? Que você entra na guerra de preço e já era, você vira refém disso, tá? Segundo erro, e esse também acontece muito, ó, gente. Não vou dizer todo dia, mas toda semana chega no direct pessoas que falam mais ou menos nessa linha. Eu quase não vendo, não sei mais o que eu faço, eu sigo o que você fala aqui. Quando a pessoa fala que segue os meus ensinamentos, porque assim, tá, gente? Eu já vou deixar até claro aqui para vocês, eu não faço análise de perfil. Não faço análise de perfil de Instagram, de Facebook. Muitas pessoas chegam pedindo: olha meu Instagram, vê se eu tô fazendo certo. Tem braço para isso, sabe? Não tem como olhar no um a um, né? Analisar um perfil é uma coisa que exige tempo, cuidado. Mas quando a pessoa fala: estou seguindo os seus ensinamentos, isso me chama realmente atenção, né? Porque é muito bom você ver quando você ensina uma coisa, as pessoas estão colocando em prática e está tendo resultado. Porque isso significa o quê? Que o método da Charlene está sendo validado. E aí, quando a pessoa fala que não está tendo resultado, eu vou e olho para ver se realmente faz o que eu estou falando para fazer. E aí a gente vê que não está fazendo. Não tá, a maioria dos casos realmente não está fazendo, tá? E um deles é o que? Não ter divulgação com consistência. Divulgar com consistência é lembrar que não existe só um meio de comunicação Instagram. Eu preciso lembrar que eu tenho outro meio de comunicação que é o Facebook, né? Que muitas pessoas já compraram a ideia de que o Facebook tá morrendo e nananana. É sempre esse mesmo discurso. E não, isso não é uma verdade, tá? O Facebook é uma grande potência no mercado e acredito eu que ele está longe de morrer. O que está acontecendo é o quê? O efeito manada, né? As pessoas vão muito pelo caminho que está todo mundo indo e concentra a sua energia em um único espaço, né? E tudo que você concentra a sua energia, você acaba tendo resultado mais ali. Mas se você tem o mesmo foco, a mesma dedicação, e claro, né, que a gente precisa lembrar que a ferramenta precisa ser explorada como um todo, né, não é só postar, né, tem outras ações que eu preciso fazer para que a mídia funcione, aí sim você começa a colher resultado, tá? Mas uma pessoa que fala: eu estou seguindo seus ensinamentos e só posta no Facebook e uma vez por mês, não está seguindo o que eu ensino aqui, mas não está mesmo, tá? Então precisa ter frequência, sim, na divulgação, tá? E explorar outros espaços, não só o Instagram, Facebook, WhatsApp, que eu sempre incentivo a lista de transmissão para vocês. Tem que trabalhar muito com o WhatsApp, muito, 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 tá? É o que eu tenho. Eu tenho muita conversão no WhatsApp, usando a estratégia que eu ensino para as minhas alunas do programa, as alunas que entraram só para o curso do WhatsApp. Preciso explorar. Inclusive, hoje eu vou compartilhar com elas meu planejamento. Hoje eu tenho live exclusiva com as alunas, 8 horas da noite. Meu planejamento do primeiro semestre, tá? Com foco mais voltado para ações, né? Com rede social também, lógico, que são coisas ligadas, né? Conectadas, mas tá muito bacana, elas vão amar. Tem aluna minha aí, eu tenho certeza que vocês vão pirar, tá? Tá muito bacana.
Então, olha só, quem é que abandona quem, né? Ah, eu não tô vendendo, mas você abandonou o seu espaço de divulgar o seu trabalho. Como que você quer vender? Tem que pôr muita energia, gente. Tem que pôr energia, tem que pôr garra. Vender no digital é presença diária sempre. É realmente presença digital. Precisa ter presença digital, tá? Fica com um espaço de dias, né, muito longo. Então, posta hoje, sei lá, só daqui 15, 20 dias, um mês, fica muito tempo sem aparecer. Isso não é saudável para você, para o seu negócio. A sua mídia ela fica fraca, né? Você não se movimenta, então não existe a entregabilidade que já é baixa, tende a cair cada vez mais, tá? Não explorar outros meios de divulgação, né, que eu já falei aqui para vocês. Fanpage, Face, status e tem o Elo7 como meio de venda que eu super recomendo, super indico. Não é de lá que vem o meu volume maior de vendas, tá? Mas todo mês eu vendo no Elo7. No mínimo uma venda eu faço por lá todo mês. Esse ano, na sexta-feira eu vou postar um produto de lá. A carteira que eu falei para vocês do aplique de R$ 69. Eu vendi essa semana uma lá no Elo7, tá? Terceiro erro, e esse também podia estar junto ali com o primeiro, que bate o desespero, tá? E isso é uma coisa que eu sempre fui muito resistente, mesmo quando eu comecei. Eu nunca tive dó de cobrar pelo meu trabalho, tá? Mesmo quando eu não sabia fazer tudo, né? Mesmo quando a qualidade não, lá atrás não era como é hoje. Mas eu nunca tive dó, eu sempre valorizei meu trabalho. O que a maioria das pessoas fazem é baixar o preço no desespero de vender. Não é verdade? Isso é muito verdade, tá? E aí, um detalhe, né? Se você baixa o valor da sua peça, abaixa, sei lá, se abaixa ou baixa, mas olha só, e ainda tem um lucro mesmo que pequeno, menos mal. Mas ainda assim, não é o ideal, né? Você precisa entender se pode realmente baixar um pouco aquele valor, tá? Se você baixando esse valor vai ter uma margem de lucro, mesmo que pequena, tá? Porque quando eu falo margem de lucro, você tem que saber, por exemplo, eu vou vender com cartão de crédito que desconto uma taxa, eu vou ter algum lucro? Precisa ter, mesmo que mínimo, mas precisa ter. Porque senão o que acontece? Você trabalha literalmente para pagar a conta, se é que você vai conseguir pagar. Então precisa ter um retorno do investimento com aquele material, você precisa pagar as suas horas trabalhadas e precisa ter a margem de lucro, tá? São 4 partes o processo de precificação. As alunas da calculadora do curso de precificação sabem que o processo de precificação é dividido em 4 partes, tá? Despesas fixas, variáveis, lucro e prolabore, tá? Que é o nosso salário, tá bom? Então, isso só vai levar você literalmente ao fracasso, digamos assim. Porque cada vez que você faz isso, você deixa mais uma vez o seu cliente mal acostumado e as pessoas só vão querer comprar de você quando tiver uma promoção, elas vão pedir um desconto, ela vai dar, quando ela for comprar de você, ela vai pedir desconto, você vai dar, e você nunca mais vai conseguir sair disso daqui, tá? Então, muito cuidado com isso, tá bom? Isso deixa o cliente mal acostumado, né? E uma grande coisa, você não só desvaloriza o seu trabalho, você desvaloriza o trabalho das suas colegas que realmente se reconhecem, né? Que estão na busca dessa valorização. Porque quando você cria isso, né? Isso daqui tá aqui, ó. Isso tá aqui. Eu reajustei várias peças minhas. Várias, e vou reajustar todas. Todas. Primeiro porque teve um aumento
na matéria-prima, de um modo geral. O tecido eu ainda estou conseguindo pagar a mesma coisa, mas tudo aumentou. Assim, muitas coisas até dobraram o valor, tipo zíper, né, cursor, tá tudo muito mais caro. E aí, então por isso e por questão de valorização mesmo e de posicionamento, tá? E um ponto importante é que eu não quero ter que vender 10 peças para ter um, um lucro real, tá? Muitas pessoas acabam ganhando muito na quantidade. E para um trabalho artesanal, né, acaba virando uma linha de produção. Isso não é saudável, né? A gente trabalha manualmente, né? Hoje mesmo eu vi uma aluna minha crochetando, a Flavi que tá aí, ela tá com o pulso machucado. Imagina se ela não valoriza o trabalho dela. E aí fica ruim, fica doente. Não pode, gente. Assim, a gente tem que pensar em tudo, tá? Se posicionem e, assim, busque entregar qualidade em todos os sentidos para que você possa realmente cobrar por isso, tá? Olha só, ontem eu postei uma mala de viagem. É uma peça que eu quase não divulgo, porque ela não tem tanta procura. Eu realmente concentro a minha divulgação em peças que tem uma demanda maior, tá? Mas aí postei essa bolsa e eu tive 2 encomendas dela, tá? Essa mala de viagem custa R$ 295, tá? É uma peça que eu faço, se levantar muito cedo e fazer uma horinha extra, aí dá para fazer as 2 em um dia. E aí uma pediu desconto, e aí ela é meio que amiga da minha mãe. E aí eu fui e expliquei para ela, falei assim, olha, Mari, eu não trabalho com desconto, tá? Mas para você, eu não trabalho com desconto e eu não consigo, ainda assim eu não consigo tirar muito, tá? Assim, para você, eu quis que ela entendesse que realmente eu estava fazendo para ela, mas para você, eu consigo dar, porque ela é fazendo cartão, eu consigo dar 10% de desconto, tá? Mas olha só, se eu fosse você, eu ficaria com um presente. A gente pode trocar esse desconto por um presente que vale muito mais que esse desconto, tá? Aí ela quis saber o que era o presente. E aí é uma necessaire que eu falei que eu vou fazer uma necessaire combinando com a mala e ela amou. Porque o que que acontece, gente? Quando eu vendo à vista, né, quando eu recebo em dinheiro, a maioria das pessoas compram no cartão hoje. Quando eu vendo à vista, é a oportunidade que eu estou tendo de ter um lucro maior. Então não faz sentido. Mas é à vista, eu ia perder na taxa do cartão, então eu vou dar desconto. Não, tira essa barreira, tá? Então eu sempre jogo presente, sempre, sempre, sempre. Olha, eu não trabalho com desconto, senão eu não consigo manter a qualidade do meu trabalho. Se eu fosse te dar um desconto, esse desconto não seria algo que valeria muito a pena para você, tá? E aí você pode até diminuir, tá bom? Mas eu vou te dar um presente que eu tenho certeza que vale muito. Você já joga no emocional, tá? Que eu vou te dar um presente que eu tenho certeza que vale muito mais que o desconto que eu te daria e você vai amar, tá? Porque são coisas que vale a pena você fazer, tá? Chaline, mas não dá o mesmo desconto, você não vai gastar, não dá no mesmo, tá? Você tá trabalhando a percepção de valor sobre o que você faz, tá? O desconto, o pedido de desconto, na maioria das vezes, ele tira o valor do seu trabalho, tá bom? Então, não tenha medo de dizer não, não tenha medo. A outra cliente, ela já compra há um tempo comigo, ela também amou a bolsa, aí quando ela mandou o preço,
quando ela perguntou o preço, né, passei para ela, ela falou assim, eita! Falei assim, olha, Paty, que ela já tem uma malinha, né? Falei assim, olha, essa mala é uma mala de viagem, é uma peça que tem quase o dobro do tamanho do que você já tem, não é a mesma. Aí ela pegou e falou assim, tá bom, vai, eu vou querer. Mas assim, não pede desconto, já conhece, já tá acostumada, já sabe como é. Né? Então, assim, a maioria das minhas clientes, principalmente as da lista VIP, elas amam comprar comigo e elas não pedem desconto. Tem uma, duas que já assim já é perfil de choradeira. Assim, toda vez ela pede, ela tenta sempre, né? E aí eu, né, já vou e corta. Aí ela fala, então não esquece do meu presente. Tá, então, isso, quando você cai nessa de desconto, você acaba se desvalorizando e desvalorizando o trabalho do mercado. E dessa forma, vai ser muito difícil que uma profissional do mercado artesanal seja realmente reconhecida da forma que gostaria, porque não se posiciona. Não se posiciona, tá? Então, tomem cuidado com isso, tá? Usem com critério, né? De repente uma compra aí com valor mais alto, mais elevado e tal. Não é que não pode dar, tá? Mas não acostuma fazer isso porque depois você não consegue sair disso, tá bom? O quarto erro, não investir em conhecimento, tá? Primeira coisa, é necessário que você priorize em algum momento, que você entenda que não dá mais para ficar no lugar que estou. Que você, esse é meu negócio, é a minha empresa, eu quero ser vista como uma profissional, eu quero ser reconhecida como uma profissional, eu quero ter resultado de verdade, eu preciso me comportar como tal. E precisa priorizar. É muito comum você ver pessoas dizendo que não tenho dinheiro, que não sei o que, e que não pode pagar, tá? Mas e aí acaba o quê? Gastando, é normal, tá, gente? É normal. Acaba gastando com coisas que não agregam nada, são besteirinhas do dia a dia. Inclusive, às vezes até compra material em excesso que acaba ficando parado e acaba não investindo em conhecimento, tá, gente? O conhecimento, às vezes, não é necessariamente um curso, é um livro, é uma palestra online, um encontro de imersão que você vai, que agora já tá tudo meio que voltando aos poucos ao normal, tá? E cursos, sim. Inclusive, se preparem vocês, tá? Que estamos aí desde agosto sem abrir turma do programa. Estamos recebendo muitas arteiras aí querendo entrar para o programa Venda Mais Seu Artesanato, né? Que é o meu programa maior de todos, tá? Versão 2. Então, pegada louca, formato diferente. Se preparem que em março, se preparem. Se você quer ser minha aluna do programa Venda Mais Seu Artesanato, em março vamos abrir turma nova, tá? Então, eu já estou regravando novo conteúdo, organizando o calendário. Vai ser um formato bem diferente, vocês vão pirar, tá? E é claro que o primeiro dia, eu já vou até antecipando, tá? O primeiro dia a gente sempre dá mais vantagens, então se organizem, se projetem aí, porque se você quer realmente ir além, avançar, o programa é para você, tá? E aí é isso, não prioriza, tá? E quando eu falo não prioriza, tá, gente? Olha só, o ano passado, em agosto, eu não tô com o valor certinho aqui, mas se eu não me engano, no primeiro dia de inscrição, o programa estava 497, se eu não me engano, tá? Posso estar confundindo aí, 497 em 12 vezes dava para parcelar. Então, é questão de priorizar, né? Se, poxa, R$ 47, se é uma coisa que eu sei que eu vou aprender, se eu aplicar, tem que aplicar, né? Não adianta aprender
e não colocar em prática, porque todas as alunas que colocam em prática o método de ponta a ponta têm resultado, tá? A mesma coisa aí, né? O curso de precificação, que é super acessível, acaba não priorizando, porque R$ 47 é um investimento super acessível, de verdade, gente, é super acessível. É uma coisa que eu, vendo uma peça, eu consigo já pagar o investimento que eu tô fazendo ali naquele mês, na parcela, tá? Então, precisa priorizar. Se isso faz sentido para você e você tem essa consciência de que não, eu preciso, né, fortalecer aqui, ampliar meu conhecimento, entender do mercado, entender sobre o público que eu quero atingir, quem são as pessoas que eu quero atingir, porque não é só produzir, não é só produzir, precisa do conhecimento, tá? Ó o gatinho. Não tenho tempo, não tenho tempo, isso é muito comum também. Ah, eu não tenho tempo de estudar, mas fica no celular que é uma maravilha, né? Fica no celular que é uma beleza. Meu Deus do céu, não tem tempo, mas fica 1h30, 2 no celular que nem vê. Será que não tem tempo mesmo, né, de se capacitar? Tem, tenho certeza que tem, tá? E trago verdades. Conhecimento aplicado dá retorno, não falha, né? Se o que você está aprendendo faz sentido para você, você vê que outras pessoas que estão aplicando aquilo estão tendo resultado, por que com você vai ser diferente? Netflix, né, Thaís? Eu lembro que quando eu comecei a estudar empreendedorismo, a primeira coisa que eu cortei foi novela. Isso foi em 2016 para 2017. Eu voltei a assistir não, de vez em quando eu sento para assistir vocês estão vendo, né? A novela das 9, da Bibi, né? Oh, meu Deus do céu, aquela novela é muito boa. Mas aí eu vejo de vez em quando para não ficar presa. Mas olha, eu vou te falar que, meu, foi a melhor coisa que eu fiz. Porque não agrega nada, né, gente? Claro que precisa de uma distração, né? É legal você ver uma coisa divertida. Tem umas pessoas engraçadas que eu sigo aí. Mas eu eliminei muitas coisas, sabe? Outra coisa que eu eliminei entre aspas, né? Porque eu não posso deixar, foi o Facebook, né? Eu preciso dele, né? Eu uso a comunidade das alunas, tá? Então não dá para excluir a conta. Mas eu meio que tô off lá. Tipo, não entro mais, não posto mais nada lá. Eu parei porque o meu Facebook pessoal, tá? Porque a gente acaba ficando tempo demais, né? Uma coisa que chama atenção e comentários, aí você vai ler os comentários, quando você vê, você ficou horas ali, tá? Então, não é questão de prioridade mesmo. Conhecimento não aplicado dá retorno, tá? E a última coisa, gente, mas deixa eu trabalhar, pai do céu! Sai daqui! Olha só, não saber precificar, tá? Nós temos mais de 3.000 alunas hoje no nosso curso de precificação, tá? E não saber precificar é um erro, assim, o mais comum mesmo. E isso é o que eu vejo, assim, de mais grave. É uma coisa que você tem que começar já fazendo certo. Porque você acaba criando vícios, né? E tem gente que aprende a precificar e acha que não, eu não vou conseguir vender por isso. Não vou conseguir. Ele é terrível, gente. Ele me acorda antes do despertador. Então, gente, se você não sabe ainda precificar o seu artesanato, cuida disso para ontem mesmo, tá? Dá para fazer o processo de precificação manualmente, tá? Inclusive, eu tenho uma aula gratuita de precificação aqui no link da bio do Instagram. Se você não sabe, tem dúvida, assiste essa aula, que eu tenho certeza que a partir dela você vai ter um norte mesmo, tá? E aí depois você tem a oportunidade de entrar para o curso de precificação, que é um valor super acessível, tá? 54,
54,90, se eu não me engano. Confirma o valor aí pra mim, Binho, por favor. E dá pra parcelar também, tá? No cartão, dá pra fazer no boleto, tá? Mas assiste a aula de precificação gratuita, que você vai ter uma visão totalmente ampla de tudo isso, né? E você pode estar corrigindo aí pequenas falhas, tá bom? E aí, recapitulando aqui, então, 5 erros comuns, tá? Fazer mais do mesmo. 2, não divulgar com consistência. Baixar o preço no desespero de vender. 4, não investir em conhecimento e não saber precificar, tá bom? E aí, lição de casa para vocês, tá? Uma coisa simples, mas tem que executar, tá, gente? Se você sente que tá com limitação no seu lado criativo, eu quero que você ouse essa semana ainda, se possível, a criar uma peça nova, um projeto seu, tá bom? Vamos lançar esse desafio aí? Você vai criar uma peça sua do zero. Você que vai tirar a medida, uma composição ousada, uma composição diferente, um detalhe, um valor agregado. E se você fizer isso, eu vou ficar muito feliz se você me marcar quando você produzir essa peça, para eu saber que você está exercendo o seu lado criativo, tá bom? E as outras coisas é importante que você se policie caso você esteja falhando em algumas, tá? Revisar a questão do conteúdo é importante, tá? Divulgação com consistência. Tem um calendário aí para ajudar vocês, tá? É 47,90? 47, 49, eu sempre troco os preços. 365 de conteúdos para artesãs, tá? Totalmente adaptável para todos os nichos. Eu tô vendo várias meninas aí criando posts super legais com o conteúdo do calendário, tá muito bacana. O curso foi tudo, comecei a dar valor ao meu trabalho. Meninas, vamos printar então? Quero saber se vocês gostaram da live de hoje, se vocês aprenderam com a live de hoje. Eu quero saber se vocês curtiram. Mandalaia. Me conta aí se vocês gostaram. Esse negócio de diferenciação é um negócio bem louco, tá? E essa percepção eu tenho desde quando eu comecei. Eu falei dos colares para vocês, né? Quando eu comecei a fazer os colares, eu vi um colar de tecidinho em Ilhabela. E o artesanato lá é uma coisa muito linda, né? Eu amo ir para lá. Eu sempre viajo, dá vontade de comprar tudo. E aí eu gostei do colar, só que eu não comprei. Aí eu falei, eu tenho uns paninhos em casa, eu vou tentar fazer. Eu vim com aquilo na cabeça. Aí eu cheguei em casa, foi uma das primeiras coisas que eu fiz. Fiz um, aí gostei, fiz outro. Aí eu falei, quer saber? Eu vou fazer. Fiz uns 10 colares e levei para a academia que eu trabalhava como gerente. E eu vendi todos na mesma semana e tive R$ 200 em venda aproximadamente. Lá em 2009, 2010, eu vendi por R$ 20. Olha só, hein? Um negócio que eu nem fazia, não tinha ideia de que ia continuar fazendo. Eu fiz porque achei que, vou levar, vou tentar vender lá. Já fazia biscuit, umas outras coisinhas. E aí, uma coisa muito diferente, né? Era um produto que fugia da curva, que ninguém tinha visto nada igual, nada parecido. E eu vendi tanto colar, gente, tanto colar. Eu lembro que teve um ano que uma pessoa, que é cliente minha até hoje, ela pediu para eu fazer para as professoras da escola dela, que ela deu de dia dos professores, sei lá, eram umas 20 professoras. E foi muito legal, eu fiz vários colares assim. Então eu ousei, eu criei, eu me inspirei no colar de lá, não fiz igual, fiz do meu jeito. Os 10 que eu fiz não eram iguais, eram todos diferentes e eu vendi todos, né? Existe um perfil, né, uma pessoa que curte esse estilo. E olha só, né? Hoje se eu for vender um colar desse, eu vendo por uns R$ 59, 60, tranquilamente. Vendo sem medo mesmo, tá?
porque é uma peça de extremo valor agregado, diferenciada. Então dá para vender tranquilo aí, R$ 49, R$ 59 reais, tá bom? E aí, agora eu vou dar tchau. Meninas, um beijo e eu espero vocês na próxima quarta. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.